A paz do Senhor. Nós estamos com a lição 13. Conheça a sua fonte de poder. Nós vamos começar então a nossa última lição para encerrar essa série de lições para os novos convertidos, ou pessoas que estão começando no Evangelho, recomeçando. Vamos orar, né? Pai, obrigado em nome do Senhor Jesus. Tome em tuas mãos esse momento, Senhor precioso, e que as pessoas que ouvirem esta lição, que o Espírito Santo venha trazer luz sobre elas, que elas venham entender a tua palavra, entender o que elas precisam, Senhor, para se fortalecer cada dia mais na tua presença. Eu te oro no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Toma a frente, porque a palavra é tua, Senhor, e o poder é teu. Em o nome de Jesus eu te oro e desde já te agradeço. Amém. A lição 13, conheça a sua fonte de poder. Vamos para o texto áureo, que diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. A verdade aplicada. O batismo com o Espírito Santo produz no crente força espiritual. Objetivos dessa lição: esclarecer sobre o poder de Deus à nossa disposição, conhecer o Espírito Santo, nosso Consolador, e demonstrar a evidência das línguas na igreja. Vamos para as meditações diárias. João 7, 37 a 39, que está ligada à lição 13. É uma meditação diária. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Quem crê, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Joel 2,28 diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. 1 Coríntios 14, versículo 2, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Apocalipse 22, 17, e o espírito e a esposa dizem: Vem, e quem ouve, diga: Vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. E Romanos 8,14, que diz: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O glossário da lição tem a palavra malignidade, que significa qualidade ou caráter de maligno. Vamos então para o texto de referência da lição 13. Então, a lição 13, voltando: conheça sua fonte de poder. Texto de referência: Atos capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu.
Vamos para a introdução da lição. Ninguém é capacitado para vencer os embaraços da vida cristã, a não ser pelo poder de Deus. Efésios 6, verso 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nenhum recurso humano, por mais sofisticada que venha a ser, dá resultados para vencer obstáculos espirituais, porque a vitória tem que ser do Espírito Santo. É de origem espiritual a causa dos embaraços e das lutas que surgem na vida do cristão. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos focalizar o poder de Deus à nossa disposição, que é o que nos garante vitória sobre Satanás e os embaraços por ele criados. Estudemos sobre o batismo com o Espírito Santo, uma realidade para hoje. Primeiro ponto, promessa do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo foi prometido no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, que diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. A mesma promessa foi repetida por João Batista em Mateus 3, versículo 11, que diz: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus Cristo reiterou essa promessa em João 7, 38 e 39, que diz assim: Glória a Deus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tem sido glorificado. E em Lucas 24, 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ponto A. O cumprimento da promessa. A promessa do batismo com o Espírito Santo foi predita pelo profeta Joel, por João Batista e por Jesus Cristo. E se cumpriu em Atos 2, de 1 a 13, que é o que nós iremos fazer a leitura aqui na palavra de Deus, em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 13, que diz assim: A descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um os ouviu falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos?
partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Ponto B. O Espírito Santo da Igreja Primitiva. Além do dia de Pentecostes, o Espírito Santo continuou sua obra entre os crentes em Samaria. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 17. Saulo, um perseguidor da igreja, quando convertido, foi cheio do Espírito Santo em Damasco. Atos 9, versículo 17, que diz assim: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejam cheios do Espírito Santo. Ponto C. O Espírito Santo no lar. Na casa de Cornélio, um lar temente a Deus, foi derramado o Espírito Santo. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 10, 44. Sobre os discípulos em Éfeso, na chegada do apóstolo Paulo, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava línguas e profetizavam. Atos 19, verso 6. O batismo com o Espírito Santo é uma necessidade para todos os crentes em todos os tempos. Atos 2, 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Ponto 2. O que é o batismo com o Espírito Santo? Temos que definir e conceituar o batismo com o Espírito Santo e sua necessidade nos dias de hoje para cada crente. Ponto A. O Espírito Santo hoje. Regozijemo-nos quando todas as promessas de Deus são cumpridas em nossas vidas. A palavra de Deus mostra o batismo com o Espírito Santo para toda a carne, para todos nós também. Atos 2,17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Jesus disse, glória a Deus. A Bíblia ainda diz que o batismo com o Espírito Santo é para nós e nossos filhos, chamados por Deus, agora alcançados pela promessa do revestimento espiritual. Atos 2, 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, o batismo com o Espírito Santo marcou a inauguração da igreja, com a dedicação a Deus de 3.000 frutos colhidos. Atos 2, 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, todas as pessoas que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e eles têm direito a receber o batismo com o Espírito Santo. É uma promessa de Deus para os que estão longe, para os que o Senhor chamou, para aqueles que são chamados, aqueles que estão chegando agora, é para todos nós. Jesus disse em João 15, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então, João 15, versículo 16, que nós somos escolhidos por ele para dar frutos, como aconteceu no dia de Pentecostes,
deve acontecer conosco. Através do batismo com o Espírito Santo, produzimos 100%. Mateus 13, versículo 23, que diz assim: da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Ninguém consegue frutos para Deus sem o poder do próprio Deus. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João, capítulo 15, versículo 5. Ponto B. O Espírito Santo e a santificação. O poder do Espírito Santo nos dá vigor para uma vida de santidade na presença de Deus, da igreja e do mundo. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. O batismo com o Espírito Santo amplia dentro de nós a obra confortadora do Consolador, para termos vitória nas lutas, nos momentos de fraquezas e ainda nos ajuda nas orações. E da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Ponto C. O Espírito Santo e a obra de Cristo. O batismo com o Espírito Santo abre em nossa mente a compreensão da obra de Cristo. João 16, versículos 13 ao versículo 15, que diz assim: mas quando vim aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Percebemos, então, que os discípulos tinham a mente fechada para compreender a obra de Jesus, mas após o Pentecostes, estavam esclarecidos e podiam testemunhar sobre ele. Atos 5, versículo 30 a 32, que diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àquele que lhe obedeceu, que lhe obedecem. Então, o batismo com o Espírito Santo dá poder para falar de Jesus aos outros. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Antes do dia de Pentecoste, porém, os discípulos estavam em portas fechadas, com medo dos judeus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. João, capítulo 20, versículo 19. Após, então, o Pentecostes, falavam corajosamente e publicamente de Jesus, enfrentando as autoridades, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4, versículo 20. Batizado com o Espírito Santo, o crente fica cheio do Espírito. Atos 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A mente e o corpo ficam cheios do Espírito,
consistindo nisso a vitória sobre aqueles embaraços criados pelo diabo no corpo e na mente do cristão. Atos 4, 29 a 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígio pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Através do batismo com o Espírito Santo, o crente se deleita no banquete espiritual, usufruindo das riquíssimas bênçãos de Deus, sendo mergulhado nos rios da água da vida. João 7, 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ponto 3. A evidência do batismo com o Espírito Santo. A manifestação externa, verificada por todos no dia de Pentecostes, foi as línguas estranhas. Atos 2, de 2 a 4. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas que línguas eram essas? Eram línguas faladas através do poder do Espírito Santo, e não pela sabedoria humana. 1 Coríntios 14, versículo 2. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Lendo então Tiago, capítulo 3, de 1 a 12, que é o que nós iremos ler agora, nós iremos verificar que as línguas humanas podem estar envolvidas com malignidade e corrupção. Tiago, capítulo 3, de 1 a 12, que diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Então, o que é que nós
verificamos, depois de ler Tiago 3, de 1 a 12, verificamos que as línguas humanas podem estar envolvidas com malignidade e corrupção. As coisas de Deus precisam ser declaradas em língua espiritual e divina. 1 Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Ponto A. As línguas são dádivas de Deus. Em Atos 2, versículo 11, lemos o seguinte: E cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Percebemos então que essas línguas eram divinas, pois só Deus poderia capacitá-los para este ato maravilhoso de exaltar e glorificar o nome dele. Ponto B. Uma língua celestial. Não foi um processo lento de arrependimento humano, mesmo porque eram homens sem letras, indoutos. Atos 4, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Glória a Deus. As línguas vieram do céu junto com o som. Que som era esse? Vamos ler então Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Vamos aqui rapidamente ler Apocalipse 1, verso 10, que diz o seguinte: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Vamos para o versículo 11. Capítulo 11, versículo 2 de Apocalipse. Versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E Apocalipse 14, versículo 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa. Aleluia. O vozeiro das línguas estranhas é festa espiritual. Ponto C. As línguas são as evidências do batismo com o Espírito Santo. As línguas estranhas são a evidência externa, visível e audível do batismo com o Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Falavam das grandezas de Deus. As grandezas de Deus são faladas por línguas espirituais. 1 Coríntios 14, versículo 2. Dificilmente línguas humanas podem glorificar a Deus com perfeição. João capítulo 16, versículo 14, que diz assim: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Pois o Espírito de Deus é quem glorifica Jesus. Ponto 4. Como receber o batismo com o Espírito Santo? Além de crer em Jesus Cristo como Salvador, é preciso crer na pessoa e na obra do Espírito Santo. Na igreja de Éfeso, o batismo com o Espírito Santo só veio após estarem convictos sobre Jesus e o Espírito Santo. Atos 19, de 1 a 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali algum discípulo, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja
Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizavam. Glória a Deus. É preciso também conviver com Jesus para ser batizado com o Espírito Santo. Atos 4, versículo 13. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. Tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Ponto A. Precisamos crer nas promessas de Deus. Crer que a promessa do Espírito Santo é para todos os salvos. Todos os salvos. Atos 2, verso 39. É um versículo que nós já lemos, mas nós iremos reler aqui. Atos 2, verso 39. Glória a Deus. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. É preciso esperar com perseverança até que seja revestido do poder do alto. Lucas 24, versículo 49. Ponto B. Como esperar o batismo com o Espírito Santo? Esperar em oração e súplica. Esperar unanimemente. Isso é, suplicando o recebimento do batismo com o Espírito Santo em avivamento espiritual coletivo, junto aos irmãos em Cristo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2, versículo 1. Ponto C. Conhecendo a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é a manifestação de poder de Deus à sua disposição para você ter uma vida cristã vitoriosa. E a evidência externa audível é o dom de línguas estranhas. Conclusão. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, busque esse batismo até recebê-lo, como ordena Jesus em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele é o revestimento de poder que o cristão precisa para ser vencedor. Amém. O questionário nosso tem 5 perguntas. Primeira, para quem o Espírito Santo foi prometido? Ele foi prometido para a igreja, para todas as pessoas que creem em Jesus Cristo. Em Atos 2,17 diz para toda a carne. Qual a importância do batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é uma promessa do Pai, né, que está em Lucas 24, 49. São as dádivas de Deus e representa o revestimento de poder que o cristão precisa para ser vencedor. É a capacitação de Deus para que nós venhamos a vencer as ciladas do diabo. Terceiro, de onde vieram as línguas estranhas? As línguas vieram dos céus. É a linguagem celestial. Então, nós não inventamos. Ela vem do alto. Ponto 4. Como você pode receber o batismo com o Espírito Santo? Crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e crer na pessoa e na obra do Espírito Santo. Como esperar? Quinta pergunta. Como esperar o batismo com o Espírito Santo? Nós devemos esperar em oração e súplica. Nós devemos esperar confiando na palavra de Deus, no avivamento espiritual coletivo, em verdadeira comunhão. Glória a Deus. Aqui nós encerramos e nós vamos orar agradecendo. Pai bendito e santo, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela finalização, Senhor,
dessa série de lições a respeito da pessoa de Jesus Cristo e daquilo que é básico para que nós venhamos a nos fortalecermos no Senhor. Que cada pessoa, Senhor, que nos ouviu, que ela tenha os seus olhos abertos, que elas tenham a sua mentalidade aberta, que o Espírito Santo venha sobre elas com poder e que elas falem novas línguas, Senhor, em cumprimento da tua promessa sobre todos nós. Muito obrigado por tudo, que o Senhor abençoe a cada um que nos ouve, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.